É interessante essa situação dos tipos de bipolaridade, que a gente tem a possibilidade, de repente, Mara, de daqui a um tempo mudar alguma coisa nessa classificação. Por quê? A Kisco é um médico que sempre foi muito apaixonado, psiquiatra, sempre muito apaixonado pela bipolaridade. Ele estudou e ele acreditava e até apontou muito isso, de que nós teríamos até 4 tipos de bipolaridades. Então, tipo 1, 1,5, 2, 2,5, até o 4. Assim, né? Graduando. E o estudo que ele fez, a maneira como ele colocou, como isso era tão possível, todos compraram a ideia dele, né? A maior parte compraram. Tanto é que nos nossos CID da doença, que é o Código de Doença Internacional, é considerado, só não tem até o 4. Mas tem lá as classificações dentro do que a Kisco acreditava e falou muito. Olha, a gente não pode falar só que temos 2, não, tipo 1 e 2. Nesse inteirinho, nós temos várias pessoas diferentes, né? Temos a distimia, que são aquelas pessoas que elas ficam entre a depressão e o bem-estar de um dia para o outro. É aquela pessoa que está muito bem num dia, no outro ela está arrasada, sem energia, está mal, quase não consegue falar com ninguém. Trabalha, faz o que tem que fazer, porque sabe que tem as suas responsabilidades para fazer. Então, ele disse que ele acreditava muito que existe outras classificações, que a gente não está só no 1 e no 2. Né? E que no momento que a gente está tratando uma ansiedade, a gente pode estar tratando um bipolar, dentro dessas classificações. No momento que a gente está tratando uma depressão com sintomas mistos, que é aquela depressão atípica que a gente chama, que é onde a pessoa apresenta um outro tipo junto de quadro, além de tudo que é dos critérios da depressão. Ela também apresenta, por exemplo, uma hipersonia, né? Ou uma insônia, uma hiperfagia, começa a comer demais, fica muito agitada. Então, está uma depressiva diferente. Está esquisito isso aí, né? Será que ela não é dentro desses que a Kisco falou? Né? Dessa bipolaridade diferente? Porque estamos falando de 2 neurotransmissores principais, que são o glutamato e a dopamina. E o glutamato e a dopamina são os principais quando a pessoa chega nesse momento de euforia, de mania, né? E eles aumentam tanto, né, que eles começam a ficar numa situação de toxicidade para o cérebro. Nós temos que funcionar perfeitamente, quimicamente, dentro do cérebro. A partir do momento que começa a ter um desequilíbrio muito grande, se a pessoa está nesse ponto de fazer coisas, né, que não faria no dia a dia, então ela pode ficar hipersexualizada também, né? Ir numa festa e sair com vários parceiros. Aconteceu já de ir numa festa do serviço e aí ficar com vários. Depois passou um tempo, não sabia o que fazer para continuar trabalhando no mesmo lugar. Porque não teria... um momento de euforia que a pessoa não para pensar no que ela está fazendo. Pronto, chegou nesse ponto, Mara. Cognição. O que acontece? A gente tem aqui do nosso lado, né, do lado, né, do crânio, o lobo temporal e frontal. Então, frontotemporal a gente chama. E aí onde a gente tem a parte da cognição. E muitas vezes é onde a gente mexe com a razão. Memória, razão, cognição. Atividades, memória e razão. Nesse momento, quando eu estou numa situação hormonal, o neurotransmissor tranquilo, o que vai acontecer? Eu vou sempre estar fazendo com que a minha razão fale. Não, isso eu não posso, está totalmente errado. Imagina, isso não tem nada a ver. Eu sou casada, eu sou noiva, eu estou até sozinha, mas também não preciso, não posso fazer isso no meu ambiente de serviço. Acontece que quando a gente tem esse aumento desse glutamato com essa dopamina, isso já não deixa, já não fica mais. Não é mais a cognição, não é mais a frontotemporal que está dominando. Quem está dominando aí é o sistema límbico. E o sistema límbico, ele vai pela emoção. Ele vai para aquilo que, vamos lá, você vai curtir hoje. Entende? Por isso que existe também um grande número de pessoas que usam substâncias. Então, muitos bipolares têm uma predisposição muito grande
de fazer uso de substâncias, né? Então, as drogas, o álcool, o cigarro, está sempre relacionado a isso, porque o sistema límbico dele e o sistema accumbens, que é um outro sistema de recompensa, está extremamente estimulado, geralmente, por causa desse aumento desse glutamato, dessa dopamina, que está sempre aumentado, na maioria das vezes.